Amados irmãos, nosso texto nesta manhã de domingo, dia 5 de abril, é capítulo 18 do livro dos Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 18. Queira abrir a sua Bíblia, queira acompanhar a leitura ao longo da nossa mensagem intitulada O Deus que Provê. 1 Coríntios, capítulo 18, verso 1 até o verso 11, queremos falar sobre o Deus que provê. E depois disto, depois de todo aquele episódio de pregação do Evangelho que nós lemos, Paulo na cidade de Atenas, depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, a cidade onde uma grande igreja foi plantada, a cidade onde Deus deu uma grande abertura para o Evangelho. O apóstolo Paulo, o homem em foco no livro dos Atos dos Apóstolos, o autor da maioria expressiva, da grande parte do Novo Testamento, o homem cuja conversão é considerada como uma das provas da ressurreição de Jesus Cristo, este homem que entrou para a história e cujo nome nomeia uma das maiores cidades do mundo, no entanto, não viveu para conquistar nenhuma destas coisas, e nada disso era o objetivo de vida do apóstolo Paulo. Pelo contrário, o seu objetivo de vida era partir e estar com Cristo, como ele escreveu na carta aos Filipenses, apenas desejando ficar aqui enquanto fosse útil para o serviço dos propósitos de Deus. Sua expectativa não era aqui, não era nas coisas desta vida, mas ele viveu determinado a usar todo o tempo que lhe fosse dado para o serviço de Deus e para a glória de Deus. E nisso Paulo se faz um grande exemplo para nós, a tal ponto que ele diz que nós devemos ser os seus imitadores. Apesar de uma das maiores cidades do mundo e a maior cidade do Brasil ter o nome de São Paulo, Paulo não viveu desejando que fosse dado a qualquer cidade o seu nome. E Paulo não viveu desejando ser conhecido. Paulo viveu desejando ser útil. Paulo viveu desejando prestar bem o seu serviço, e a sua mente era toda direcionada para este propósito. Tudo o que ele punha a mão para fazer, ele dirigia neste grande alvo, a glória de Deus e o bem e o avanço dos propósitos de Deus. Neste sentido é que Paulo é um exemplo para nós, mas em nenhum lugar da Escritura Sagrada Paulo esconde as suas dificuldades. Ele não fingia ser mais forte do que ninguém. Ele confessou por escrito que a sua aparência não era atraente. Ele admitiu publicamente que tinha poucas capacidades de fala. Não era um orador envolvente. Ele admitiu abertamente ser um homem fraco, cheio de fraquezas, cheio de doenças. E especificamente quanto a essa estada em Corinto, o nosso texto diz: partiu de Atenas e chegou a Corinto. Especificamente a respeito disto, ele escreveu no texto que já foi lido antes deste culto e que está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 3, ele disse: eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. Veja como ele admite estar neste momento que nós estamos encontrando na Escritura Sagrada. Ele admite estar em fraqueza, ele admite estar em temor, ele admite estar em tremor. E o texto, como nós olharemos, mostra como Deus também conhecia o estado do seu servo e como Deus proveu para as necessidades do seu servo. Por isso o texto será entendido nesta manhã como uma revelação tão preciosa para nós a respeito do Deus que provê. Paulo estava em Corinto em fraqueza, em temor, em tremor e em solidão, sozinho, desacompanhado dos seus parceiros na obra de Deus. Mas o verso 2 nos diz: e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto,
que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se, é uma palavra tão profunda esta, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Temor, fraqueza, tremor, solidão, imediatamente Deus provê para o apóstolo Paulo companhia. Deus proveu companhia para o apóstolo Paulo. Foi naquele lugar que ele encontrou Áquila e Priscila, e nasceu ali uma das parcerias mais frutíferas do Novo Testamento. Em muitas das cartas nós lemos a respeito de Priscila e Áquila. Poucas vezes aparece o nome do marido primeiro que o da esposa. Alguns tentam explicar isso dizendo que possivelmente ela era uma mulher da nobreza romana e ele era de classe inferior, mas nos parece muito pouco provável encontrar isso aqui na palavra de Deus. Antes nos parece que ela tenha sido mais empenhada na obra, mais voltada, mais dedicada, mais comprometida com o reino de Deus. Meus amados irmãos, eis aqui já uma lição preciosa para nós, ainda que marginal, se eu posso me referir assim. Existe um propósito de Deus para ser cumprido, para ser alcançado por cada servo. Nem todos serão apóstolo Paulo, nem todos ocuparão púlpito para a pregação da palavra, nem todos ocuparão pastorado. Priscila seguramente não ocupou nenhuma destas funções, mas encontrou o seu espaço de serviço a Jesus Cristo e dedicou-se a Ele de tal maneira que nós lemos a respeito deste casal, nós lemos a respeito desta mulher, como uma mulher operosa no reino de Deus, uma mulher cuja vida se tornou frutífera no reino de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 16, verso 3 e verso 4, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Não encontramos outro texto no Novo Testamento que nos dê relance de como isso aconteceu, mas não precisamos de mais do que o que temos. Houve algum momento, não sabemos quando, em que Priscila e Áquila se interpuseram entre Paulo e a sentença de morte. Disse, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Em 1 Coríntios 16, 18, ele escreveu, as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Não sabemos em que local específico, mas sabemos que se tornaram anfitriões de uma igreja, já não em Corinto. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 19, talvez Éfeso, Paulo escreveu, saúda a Prisca, a forma adequada do nome, Priscila sendo um apelido, saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. No meio de um encontro inesperado, um encontro conduzido, no entanto, por Deus. Meus amados e queridos irmãos, quão abertos nós somos a pessoas novas na nossa vida. Quão abertos nós somos a que Deus aproxime outros companheiros de nós. Talvez possamos ter nos tornado endurecidos, assentando somente no mesmo lugar, conversando sempre com as mesmas pessoas. Se formos assim, perderemos que Deus acrescente bons, valorosos, abençoadores companheiros ao nosso lado, porque nós podemos de tal maneira enrijecer a nossa vida, travar-nos dentro de uma série de dispositivos como rotina, como hábitos, como preferências, tudo isso muito endurecido, e perderíamos a oportunidade de conhecer outras pessoas que estão operando no reino de Deus, perderíamos a oportunidade de ser abençoados por Deus com relacionamentos como este. Paulo foi abençoado pelo encontro com Priscila e Áquila. Estava sozinho, estava em temor, estava em tremor, estava em fraqueza, e encontrou a grande felicidade de, naquela cidade tão imoral, como veremos daqui 2 domingos, encontrar crentes, e aquilo serviu para ele de apoio, de encorajamento, de bênção, de felicidade.
Existe um tipo de camaradagem que pertence somente, exclusivamente dentro da família de Deus, e Paulo encontrou isto, uma boa, uma valorosa amizade cristã. Afinal de contas, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja só, e não é bom, de fato, não é bom. Deus prova que esta é a sua opinião. Estava lá o apóstolo solitário, e Deus proveu companhia para o apóstolo. Eu disse que Paulo foi beneficiado por ter encontrado Priscila e Áquila, mas Áquila e Priscila também foram beneficiados por encontrar Paulo, de tal maneira, porque a Bíblia nos diz que tinham sido expulsos de Roma, onde viviam, eram recém-chegados da Itália. Havia acontecido ali um decreto, um historiador antigo, seu nome é Suetônio, registrou este acontecimento, que o imperador Cláudio expulsou os judeus da cidade de Roma, porque estavam vivendo em conflito entre si por causa de um chamado Crestus. Crestus, no entanto, este texto nos parece querer dizer que era a respeito de Cristo, o Senhor Jesus. Havia crentes naquela cidade e os judeus estavam fazendo todo tipo de oposição, como já vimos que faziam nos Atos dos Apóstolos. Isto para nós pensarmos rapidamente nesta manhã, na rápida abrangência do Evangelho sobre o mundo inteiro. Mas encontramos aqui um casal fragilizado por aquilo, que tinha perdido a sua residência, que tinha perdido a sua profissão, que tinha perdido o seu sustento, que tinha perdido e que, indo para outro lugar, tentavam reconstruir a vida. E que eles encontram lá? Encontram lá um amigo, um pastor, um mestre, um apoiador, um encorajador, um ensinador. Se tivessem encontrado um camarada já seria bom demais, mas encontraram aquele que se tornou para eles, pela vontade de Deus, uma fonte de bênçãos. Talvez se sentissem deprimidos e desanimados e encontraram um pastor que os animou na fé do Senhor. Talvez tivessem se sentido vencidos, derrotados, mas encontraram aquele que falava de Cristo com tanta paixão, com tanta veemência, com tanta dedicação. Áquila e Priscila foram bênção para Paulo, disso não resta dúvida. Priscila e Áquila também foram abençoados por terem encontrado Paulo. A nossa lição tão preciosa para nós nesta manhã é que Deus faz com que nós sejamos bênçãos dele próprio na vida uns dos outros. O isolamento social que nós estamos vivendo talvez tenha mostrado isso mais do que qualquer outra coisa, mas nesse texto nós encontramos algo que é verdade na nossa própria vida. Deus nos une uns aos outros, pelos vínculos do amor fraternal, pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós, de tal maneira que nós somos uns para os outros encorajamento, ânimo, suporte, apoio, alívio até de necessidades específicas, grandes ou pequenas. Cada crente terá vivido ao longo da sua vida inúmeras experiências em que o amor fraternal se provou a própria mão de Deus para prover, para abençoar, para servir de alívio. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Neste domingo, quando nós estamos trazendo para os irmãos uma palavra sobre este sentido, é que vale lembrar que você tem em suas mãos aí um dispositivo que consegue alcançar qualquer pessoa. E nós estamos vivendo em isolamento social, muito bem, muito verdade, mas use esse equipamento aí na sua mão, ligue para um irmão, uma irmã da igreja, mande uma mensagem, procure saber como a pessoa está, conversem um pouco, falem das coisas de Deus, orem juntos pelo telefone. Eu tenho orado tanto pelo telefone esses dias com os irmãos. Ore pelo telefone com alguém, seguramente você experimentará de forma muito pessoal isto que o texto que nós lemos nesta manhã fala. Eles foram bênçãos uns para os outros, e assim nós devemos ser na grande família de Deus em todo mundo, e na parte da família de Deus na qual temos o nosso lugar, a nossa Igreja Batista Bela Vista. Deus nos uniu uns aos outros, e Deus proverá muitas, digo que em alguns momentos até mesmo todas,
das nossas necessidades emocionais, das nossas necessidades espirituais e até de necessidades materiais, por meio dos nossos irmãos. Tenhamos um coração aberto, irmãos. Tenhamos um coração disponível e disposto para a obra de Deus, para ser abençoado, como também para abençoar. Mas esse texto traz uma segunda coisa que nós queremos ver, porque o verso 3 nos diz que Paulo era do mesmo ofício que eles. Os judeus tinham uma cultura, aos 10 anos de idade, não mais do que isso, o pai já deveria ter ensinado uma profissão para o seu filho. O dizer dos judeus era simples: quem não ensina o filho a trabalhar, ensina o filho a roubar. E ainda que Paulo fosse um homem que sua família o encaminhou para a educação durante talvez os seus primeiros 30 anos de vida, estudando, antes disso ele tinha aprendido um ofício. Ele tinha aprendido a lidar com a pele dos animais, tinha aprendido aquele processo que faz com que a pele não mais se degenere, e tinha aprendido a trabalhar com grandes tecidos de pele, fazendo tendas. Esta era a profissão daquele casal, esta era a profissão de Paulo. Ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Algo me pareceu muito interessante neste texto para compartilhar com os irmãos. A ideia geral é de que Deus provê trabalho, mas nós estamos falando especificamente do apóstolo Paulo, um homem que se dedicava integralmente, exclusivamente à pregação do Evangelho, mas um homem também que tinha uma consciência alerta e zelosa pela reputação, até pela aparência da obra de Deus. Paulo sabia que já naquele tempo, assim como hoje também, as religiões serviam para que canalhas se aproveitassem das pessoas e as explorassem e obtivessem benefício e lucro delas. Paulo não permitiria, não consentiria que o Evangelho fosse igualado a uma dessas canalices. Ele trabalhava. Em várias das suas cartas, ele escreveu, na segunda carta aos Coríntios, ele diz abertamente isso, que o único erro que ele cometeu com os coríntios foi não ter aceito ser sustentado pela igreja. Mas havia uma mentalidade antes disso. É o apóstolo que escreveu que os homens nos considerem não como canalhas e palhaços do circo da fé, mas ele diz que os homens nos considerem ministros de Cristo, mordomos dos mistérios de Deus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, queira consultá-la comigo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso número 9, ele escreveu: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso número 7, ele diz: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, sim, ele tinha, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quer trabalhar, não coma também. Paulo tinha uma filosofia de ministério, e esta filosofia de ministério convém considerarmos nesta manhã de domingo. Paulo tinha uma filosofia que era de que, pela honra do Evangelho, ele trabalharia com as próprias mãos, como serviçal de Priscila e Áquila. Ele não era dono daquela firma, daquele trabalho, dedicando-se somente aos sábados. O verso 4 diz: e todos os sábados disputava na sinagoga. Paulo se propôs assim, até que Deus provesse para a sua dedicação exclusiva ao ministério. Ele mesmo escreveu várias vezes que as igrejas não falhassem em sustentar os seus obreiros. É digno de dupla honra o presbítero que preside bem e que se dedica à doutrina.
Ele escreve em 2 Coríntios que na própria lei está escrito que não se deve amarrar a boca do boi enquanto trilha o trigo. Mas isso vem, meus amados irmãos, de Deus, pela igreja. A igreja não deve se fazer negligente com a seriedade disto, nem tampouco considerar, como já vimos acontecer repetidas vezes, que o ministério, que a pregação do Evangelho é lugar para quem não deu certo em nenhuma outra área da vida. O sustento do ministério é para aqueles que Deus chama, e que Deus separa, e que Deus evidencia ter sido chamados para esta obra. Deus separará para o ministério quem Ele quer separar, e Deus sustentará no ministério quem Ele quer sustentar. Permita-me citar a minha própria experiência com o Senhor nesse sentido. Quando comecei a pregar o Evangelho, fazia-o trabalhando. Era funcionário de uma igreja, bênção, onde aprendi muitas coisas, mas tinha que separar do outro tempo para poder pregar. Foi somente depois de um tempo, 1 ano e meio, que esta igreja me convidou para o trabalho em dedicação exclusiva, como tem sido a nossa caminhada entre os irmãos. A igreja não fez isto de si somente, Deus o faz por meio da igreja. Então nós encontramos aqui uma filosofia de ministério que é muito importante. Quando Deus separa alguém, Deus é quem separa. E quando Deus se propõe sustentar aqueles que Ele separou, Deus proverá por meio da igreja, sim. Mas na falta disto, veja, Paulo trabalhou com as próprias mãos. Veja Paulo zelando pela reputação do Evangelho, para que ninguém dissesse que ele vivia das ofertas do povo. Veja Paulo trabalhando como um serviçal, e aqui um ressalto da sua humildade. Veja agora, queremos voltar ao nosso tema principal, Deus provendo trabalho, não dinheiro, mas trabalho por meio do qual Paulo poderia obter o seu sustento. Se nós vivemos dias, e sim vivemos, em que todos nós nos vemos apreensivos quanto a isto, e dependentes mais do que nunca da provisão do Senhor, quão felizes nós somos de poder depender daquele que não falha jamais. Talvez Paulo tenha olhado para o seu saquinho, para a sua bolsinha, e o dinheiro acabando. Quando entrou para o trabalho com a pele dos animais, com a costura, pense que isso é um trabalho pesado. Não se sentiu amargurado nem abandonado por Deus, se sentiu feliz e reconheceu nisso a provisão do Senhor. Deus provê companhia, Deus provê trabalho, Deus provê oportunidades. Verso número 4: todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Uma das coisas maravilhosas que Deus tem provido sempre para nós é a oportunidade de quê? De tantas coisas. Você está dentro de casa, está passando mais tempo em casa do que nunca. E o que tem feito desse tempo? Eis a grande oportunidade de ler a sua Bíblia, que talvez esteja fechada há um bom tempo. Eis a bela oportunidade de separar o seu tempo diário para o Senhor. Antes disso era a rotina que impedia. Talvez não fosse. Eis a oportunidade de nós podermos renovar a nossa vida com Deus. Eis a oportunidade que nós temos de alcançar pessoas para Cristo como nunca antes na nossa vida. Triste é a oportunidade perdida. Paulo nos sábados não levantou cedo e disse: este sábado eu estou tão cansado, eu vou ficar aqui dormindo, que a semana foi pesada. Paulo acordava e disse: esta é uma oportunidade que Deus me dá, de honrar o meu Salvador, de fazer aquilo que é o meu propósito maior na vida, glorificar a Deus e ser útil nos propósitos de Deus. Será que não vemos, amados, que Deus está provendo oportunidades para nós agora mesmo? Um tempo excepcional da história humana, os corações estão quebrantados, muitos deles.
As pessoas estão sensibilizadas, muitas delas, é a oportunidade de pelo WhatsApp, que talvez usávamos somente para bobeiras, usá-lo para a glória de Deus, para a utilidade dos propósitos de Deus, para o serviço, para a comunhão com Deus, para a intercessão, para a santificação pessoal. Deus nos está dando uma oportunidade maravilhosa. Talvez você desejasse algumas destas coisas. Eu espero que você desejava ter mais tempo para orar. Deus te deu. Eu espero que você desejava ter mais tempo para ler a Escritura, e Deus te deu. Triste é a oportunidade perdida, que não pode ser perdida. Deus provê para a nossa companhia, mesmo virtual. Deus provê para nosso trabalho. E talvez eu esteja me dirigindo nesta manhã de domingo a alguém particularmente apreensivo quanto a isto. Deus será capaz de prover. Deus será capaz de sustentar os seus filhos e filhas. E a crise talvez nos pareça tão imensa. Deus é maior do que ela. Os comércios estão todos fechados, mas o céu não está fechado. Deus será capaz de prover para os seus filhos e filhas, assim como proveu para este gigante da fé. Deus proveu oportunidades, como tem provido abundantes oportunidades para mim e para você, e que nós possamos fazer uso delas. Deus proveu sustento específico. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, verso número 5, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Meus amados irmãos, como eu sinto saudade de estar aqui olhando para o rosto dos irmãos, quando eu leio um texto maravilhoso destes, porque esse é aquele tipo de texto que nós convém muito nos dedicarmos a ele, para nós o compreendermos. Silas e Timóteo, os companheiros originais do apóstolo Paulo nessa viagem missionária, ficaram em Filipos, ficaram em Tessalônica e Bereia, Paulo seguiu, passou em Atenas, agora está em Corinto. Quando eles chegaram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito. Bem, outra tradução dirá que Paulo começou a se dedicar exclusivamente à pregação. Veja que são ideias bem diferentes. Outra diz que Paulo dedicou-se inteiramente à palavra. Nós podemos ser bem objetivos aqui. As duas coisas têm o mesmo sentido quando bem compreendidas. Silas e Timóteo trouxeram algo muito especial: ofertas. Sim, ofertas. Dinheiro daqueles crentes lá de Tessalônica e de Bereia, que juntaram as suas ofertas, que junto com as ofertas de Filipos, e aquele dinheiro, quando chegou ao apóstolo Paulo, ele não olhou para aquele dinheiro e disse: que bom, vou comprar uma sandália nova, uma túnica nova, um cajado novo. Ele entendeu que era a provisão de Deus para que ele pudesse se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. Eles tinham ficado lá para poder treinar os homens das igrejas daqueles lugares para assumirem a liderança da igreja, e deu certo. Porque em 1 Tessalonicenses 5 está escrito que os irmãos reconhecessem aqueles que trabalhavam e presidiam e admoestavam. Deixa eu parar aqui só um minutinho, porque essa lição é muito importante. Mesmo numa igreja como a nossa, Deus chama pessoas, Deus capacita pessoas, Deus dá às pessoas o Espírito Santo com dons. A mão dupla é simples, a igreja abre o espaço e as pessoas abrem o coração. A igreja abre a oportunidade de servir e os servos abrem o seu coração para servir, e nesta bela relação supre Deus. Nós às vezes gostaríamos de prover e pensávamos assim: se nós tivéssemos bastante dinheiro, nós faríamos tanta coisa. Nós temos hoje tanto dinheiro quanto Deus tem provido para as nossas necessidades. Se precisássemos de mais, Deus mandaria mais. O que temos, porém, e que talvez não tenhamos usado tanto quanto poderíamos, é poder espiritual, muito mais eficaz do que dinheiro, muito mais eficaz do que qualquer outra solução que a mente humana consegue produzir. Se recorrermos ao céu, abundaremos,
naquilo que hoje talvez estejamos a faltar. A igreja abre o espaço, a pessoa abre o coração, e nisso Deus suscita, capacita, chama, levanta pessoas para servir, e isso também é a provisão de Deus. Isso também é Deus provendo, assim como Deus proveu para que Paulo pudesse se dedicar exclusivamente ao ministério, e hoje eu e você, 2000 anos depois, podemos no nosso coração dar graças a Deus por aquelas ofertas, porque se Paulo estivesse costurando tendas, não teria escrito 1ª e 2ª Tessalonicenses. Se Paulo estivesse costurando tendas, não teria escrito carta aos Romanos. Todas essas foram escritas nesse período. Deus provê para além do tempo, Deus provê para cada necessidade, inclusive aquelas que nós sequer sabemos reconhecê-las, Deus provê. Esta verdade da fé, uma das grandes doutrinas da Bíblia, a da providência de Deus, está em destaque para nós nesta manhã de domingo. Não nos esqueçamos que Deus é um Deus provedor. Permita-eu saltar alguns versos e ir agora ao verso número 9, porque quero considerar o verso 6 e 7, junto com outros versos daqui 2 domingos. O verso 9, do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos: disse o Senhor em visão de noite a Paulo. Paulo teve 5 visões de Jesus Cristo ao longo dos Atos dos Apóstolos. Barnabé não teve nenhuma, tá certo? Paulo teve 5, Barnabé não teve nenhuma, Silas não teve nenhuma, Timóteo não teve nenhuma, posso citar outros aqui desse próprio texto. Áquila não teve nenhuma, Priscila não teve nenhuma, Crispo não teve nenhuma. Paulo teve 5, a maioria não teve nenhum. Estas coisas são coisas extraordinárias do Senhor. Deus comunica-se conosco pela revelação da sua palavra escrita. Aquele que está sentado esperando a visão deveria abrir a Bíblia que está fechada, porque a comunicação de Deus é tão franca, é tão maravilhosa, é tão perfeita. Não deveríamos esperar que esteja faltando algo na Escritura, deveríamos voltarmos para a Escritura. Se eu perguntar a qualquer crente se ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ele diz que sim. Mas quando perguntamos quantos leem a Escritura Sagrada, muitos que dizem crer que ela é a palavra de Deus, tem que admitir, tem que admitir que creem com toda a confiança numa Bíblia que eles não conhecem. Quanto poderia ser fortalecida a nossa fé, transformada a nossa vida, se buscássemos o Senhor nas páginas do seu livro bendito. Paulo teve uma visão. O registro da visão está na Escritura, e isto é o que Deus provê para mim e para você. O que Deus está provendo? Deus está provendo força, ânimo, coragem, vigor. Paulo encontrava-se cansado, fatigado, atribulado, perseguido. O Senhor vem numa visão de noite a Paulo e diz: não temas, mas fala e não te cales. Alguns pensam até que Paulo estava quase desistindo de pregar, tão estava atribulado o seu coração. Não temas, fala e não te cales. Por quê? Primeiro, por quê? Porque eu sou contigo. Dificilmente nós encontraríamos na nossa vida palavras mais encorajadoras do que esta, a de saber que o Senhor está conosco. Você crê isso? Você crê nisso que a Bíblia revela? Da presença de Jesus na minha vida e na sua em todo tempo? Você crê nisso? Se cremos nisso, amados, não nos desesperaremos, nem nessa crise aí que está no mundo inteiro. O Senhor diz: não temas, eu estou contigo. Outra coisa que o Senhor disse a Paulo: ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Deus disse a mesma coisa para Jeremias: o povo não vai te ouvir,
O povo vai te rejeitar, mas não temas, eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus disse isso a Jeremias, Deus disse isso a Ezequiel. Não temas as palavras do povo, nem te assustes. São casa rebelde, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Deus assegurou Paulo de uma proteção específica. Não que nós possamos arrogar plenamente esta extensão sobre nós, afinal de contas, amados irmãos, de uma forma ou outra, nossa vida aqui na terra tem que terminar. A vida de Paulo terminou de forma muito triste. Uma espada ou um machado, uma lâmina de algum tipo separou a cabeça dele do resto do corpo. Deus abandonou Paulo? Pelo contrário, Deus estava com Paulo naquele mesmo momento, transportando-o deste mundo para a glória. Mas para aquele momento da história, Deus assegurou Paulo uma proteção especial. Ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. Existe uma lição aqui. Esta é a lição de um princípio que se aplica a mim e a você. Quem está fazendo a vontade de Deus está plenamente patrocinado por Deus. Escute o que eu estou dizendo. Quem está fazendo a vontade de Deus está plenamente patrocinado por Deus. E quanta paz isso nos traz. Paz que o pecado rouba, verdade. Mas quanta segurança isso nos traz. Podemos atravessar este mundo cheio de perigos e de incertezas, sabendo que o Senhor está conosco e sabendo que nada nos atingirá fora do plano gracioso e soberano de Deus. Deus diz por fim a Paulo: ninguém te lançará mal, pois tenho muito povo neste lugar. Esta é uma doutrina muito bonita da Bíblia. Jesus não diz terei muito povo. Jesus não diz quero ter muito povo. Jesus diz tenho muito povo neste lugar. Nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, que o Pai deu ao Filho como sua possessão. A extensão da nossa salvação, se somos salvos, é eterna. O fundamento da nossa salvação, se somos salvos, é eterno. É a posse que nos não. Engraçado, nós não temos parte nisso. Deus nos deu ao seu Filho, escreveu nossos nomes antes de nascermos, antes de pecarmos, antes de sermos bonitos ou feios. Este é o plano soberano, gracioso e eterno de Deus, do qual todas as coisas fazem parte, no qual tudo, até o coronavírus, faz parte, está submetido ao domínio, ao plano, à soberania graciosa e amorosa de Deus. E como nós não podemos enxergar aqui, Deus provendo para nós força. Deus proveu companhia, trabalho, oportunidade, sustento e força, ânimo, coragem, vigor, para que aquele homem pudesse firmar-se no Senhor. Você consegue imaginar algo mais assegurador, mais abençoador de ouvir do que o próprio Jesus dizendo: eu estou contigo? Você trocaria isso por algo? Não trocaria isso por nada. Jesus diz: eu estou contigo. Estas palavras não pertencem somente a Paulo, pertencem a nós também. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hebreus capítulo 13: não te deixarei, nem te desampararei. Que bênção! Que maravilha! Que coisa maravilhosa é ser um crente em qualquer momento, mas em momentos de crise, um pouco mais. Deus é o Deus que provê. Deus provê companhia, sustento, apoio, oportunidades, força. E o que mais nós poderíamos querer? Seríamos tentados a querer aquilo que Deus provê, mas devemos nos apegar ao provedor. A segurança
daquilo que nós achamos que temos, que nós acumulamos, que nós mantemos, é falsa. Olhe para o mundo aí fora e vê se não é falsa. A segurança da provisão do Senhor, essa sim é infalível, e essa é uma bênção exclusiva dos filhos e filhas de Deus, exclusiva dos salvos, exclusiva dos crentes. Deus é a alegria dos crentes, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus é a força dos crentes, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. E Deus não é só a alegria, Deus não é só a força, Deus não é só a paz e a esperança e a segurança do crente. Deus é o provedor do crente, maior do que qualquer coisa que Ele pode prover. Ele nos dá a si mesmo, em seu Filho Jesus Cristo, na pessoa do Consolador, o Espírito Santo, fazendo-nos nosso Pai. Ele nos dá a sua palavra, os seus conselhos e a sua verdade. Ele nos provê todas as coisas para esta vida e para a vida eterna. Deus é o Deus que provê. Mas antes de concluir esta mensagem, Deus é o Deus que provê para os salvos. Você é um salvo? Você é um crente? Você é um filho, uma filha de Deus? Venha abrigar-se debaixo desta proteção. Venha abrigar-se neste refúgio seguro. Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e é salvo. Venha abrigar-se neste grande defensor. Venha abrigar-se neste grande protetor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o provedor de todas as coisas. Você é um crente, você é um salvo. Ore a Deus aí onde você está. Eu não sei onde você está, não sei quando você ouvirá esta mensagem, mas eu sei que Deus terá trazido até você. Ore a Deus onde você estiver. Peça o perdão dos seus pecados. Peça que Deus te salve em Jesus Cristo. Peça a Deus a vida eterna. Faça isso. E talvez eu esteja me dirigindo a um salvo, a um filho ou filha de Deus, cujo coração foi tomado de apreensões e de temores. Traga tudo ao Senhor. Ele é poderoso para prover. Ele é fiel em tudo que prometeu. A Bíblia diz que se trouxermos a Ele nossas ansiedades, Ele nos dará a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Deixa eu orar com você. Se você puder, curve a sua fronte e feche seus olhos. Ó Deus de amor, obrigado pela Tua palavra que preparaste para nós nesta manhã de domingo. E obrigado, Senhor, por cada pessoa que em algum momento há de ouvir esta mensagem. Que o Senhor, Deus querido, em nome de Jesus, opere no coração de cada um a revelação de Jesus Cristo, da sua obra, do seu poder. Abriga-nos, Senhor Deus, debaixo da Tua provisão. Traz, Senhor Deus, algum coração que ainda não conhece a Ti, da morte para a vida, das trevas para a luz. Opera, Senhor Deus, o milagre do convencimento. Opera, Senhor, o milagre do novo nascimento. E em todos nós, Deus, opera uma renovação do nosso coração e da nossa fé na provisão que vem de Ti mesmo, Senhor, a quem nós louvamos e adoramos em nome de Jesus. Se você assistiu essa mensagem e nesta manhã o Senhor tocou o seu coração para conhecer Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, procure a nossa igreja. Nós queremos lhe assistir, nós queremos orar com você, nós queremos lhe apoiar neste caminho. E a sua decisão nesta manhã é para nós uma alegria e uma certeza de que Deus ouve e responde à oração do seu povo. Nós neste momento vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino que fala de Deus, do Deus que provê, na forte aflição, nos perigos e dor, na vil traição e no negro terror, com toda certeza a vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá.